Existe um engano comum entre aqueles que dizem aguardar a volta de Jesus. O de acreditar que esperar é suficiente. A pessoa crê, confessa, conhece as Escrituras, mas vive como se o tempo fosse garantido. Jesus confronta exatamente esse tipo de fé quando conta a parábola das 10 virgens. Não para assustar, mas para revelar que nem toda espera é vigilante e nem toda fé está preparada para o encontro final. A força dessa parábola está no fato de que ninguém ali era descrente. Todas aguardavam o noivo. Todas sabiam que ele viria. Todas estavam no lugar certo. Ainda assim, metade ficou de fora. Isso revela que o maior perigo não é rejeitar a promessa da volta de Cristo, mas acreditar nela sem alinhar a própria vida a essa esperança. Jesus deixa claro desde o início que o reino não se trata apenas de saber que ele voltará, mas de viver todos os dias como alguém que pode encontrá-lo a qualquer momento. Essa história não fala sobre o fim dos tempos apenas, fala sobre o tipo de vida que se constrói enquanto o tempo ainda corre. No começo da parábola, nada distingue as virgens. Todas carregam lâmpadas, todas caminham juntas e todas compartilham a mesma expectativa. Isso aponta para uma realidade espiritual clara. Muitos professam esperar a volta de Jesus e externamente parecem preparados. Há linguagem correta, hábitos religiosos e familiaridade com a fé cristã. A lâmpada, nesse cenário, aponta para tudo aquilo que acompanha quem diz esperar a volta de Jesus. Conhecimento das Escrituras, confissão de fé, práticas aprendidas ao longo do tempo. Não há erro nisso, assim como não havia erro em carregar a lâmpada. O perigo surge quando a pessoa passa a confiar que esses sinais externos são suficientes para encontrá-lo quando ele chegar. Jesus mostra que a expectativa visível não sustenta a caminhada inteira. Quando a noite se alonga e a demora se instala, apenas aquilo que foi construído no interior permanece. A lâmpada pode até estar nas mãos, mas sem preparo interior, ela não resiste até o momento do encontro. O azeite ocupa pouco espaço na narrativa, mas define o destino de todas. Ele representa a vida interior alinhada à esperança da volta de Jesus. Uma fé viva, cultivada no secreto, que não depende de estímulos constantes para permanecer acesa. As virgens que não levaram azeite acreditavam que poderiam resolver isso depois. Essa atitude revela uma fé que adia a vigilância, confiando que sempre haverá uma oportunidade futura de ajuste. Jesus expõe o erro dessa mentalidade ao mostrar que o encontro com o noivo não permite improviso. Preparar-se para a volta de Cristo não é algo que se resolve no último instante. É um processo diário de vigilância, obediência e permanência. O azeite não se forma na urgência da meia-noite, mas na constância silenciosa dos dias comuns. A parábola revela que o noivo demora. Essa demora não é um detalhe, é um teste. O tempo sempre revela o que está enraizado e o que é apenas expectativa superficial. Enquanto a promessa parece distante, muitos relaxam a vigilância e ajustam a vida como se o encontro ainda estivesse muito longe. A espera prolongada separa aqueles que vivem atentos daqueles que apenas aguardam. A fé verdadeira aprende a permanecer mesmo quando não há sinais imediatos. Não se trata de ansiedade pelo fim, mas de fidelidade enquanto ele não chega. Jesus ensina que a preparação para sua volta não acontece em momentos extraordinários, mas na forma como se vive durante a espera. Quem mantém o azeite aprende a atravessar o silêncio sem abandonar a esperança. Quando o clamor ecoa anunciando a chegada do noivo, não há mais tempo para ajustes. O momento esperado finalmente se torna realidade. Esse anúncio representa o dia em que Cristo retorna, quando a fé deixa de ser esperança e se torna encontro. Nesse instante, tudo o que foi construído se manifesta. As lâmpadas são acesas e a diferença se torna visível.
não por comparação, mas por revelação. Cada uma se apresenta ao noivo com aquilo que cultivou durante a espera. Jesus deixa claro que o chamado final não avisa com antecedência. Ele chega de forma direta, exigindo prontidão. Quem viveu em vigilância, responde com tranquilidade. Quem viveu adiando, entra em desespero. Quando as lâmpadas começam a se apagar, as virgens pedem azeite às outras. O pedido parece lógico, mas a resposta é firme. Não há como dividir aquilo que foi construído individualmente. Preparação espiritual não se transfere. Cada pessoa é responsável pela própria vigilância. Ninguém pode crer pelo outro, permanecer pelo outro ou se preparar pelo outro para o encontro com Cristo. Essa realidade não elimina o amor. Apenas reafirma a responsabilidade pessoal diante da promessa da sua volta. Jesus ensina que há limites que nem a boa intenção ultrapassa. O tempo de se preparar é antes da meia-noite. Depois, resta apenas o resultado do que foi vivido. Quando as virgens retornam, a porta já está fechada. A resposta do noivo é direta: não vos conheço. Essa afirmação não fala de desconhecimento intelectual, mas de ausência de relacionamento construído ao longo do tempo. Esperar a volta de Jesus sem cultivar comunhão real é viver uma fé superficial. Relacionamento não se estabelece no último momento. Ele é reconhecido pela constância, pela permanência e pela fidelidade durante a espera. A porta fechada revela que a volta de Cristo confirma escolhas feitas ao longo da vida. Não é punição arbitrária, é consequência. Jesus ensina que o reino pertence àqueles que viveram preparados, não apenas informados. A parábola das 10 virgens não termina com condenação, mas com clareza. Ela convida cada pessoa a avaliar como tem vivido enquanto aguarda a volta de Jesus. Não se trata de medo, mas de alinhamento. Não se trata de urgência vazia, mas de fidelidade consciente. Quem entende essa mensagem passa a viver com propósito, sabendo que cada dia conta. A espera deixa de ser passiva e se torna vigilante. O azeite deixa de ser um detalhe e passa a ser prioridade. A volta de Cristo não é apenas um evento futuro, é uma verdade que molda o presente. E quem vive preparado não teme a meia-noite, porque construiu sua vida à luz do encontro. Se ao ouvir essa mensagem, algo se moveu dentro de você, não ignore. Esse incômodo não é medo, é chamado. É o Espírito Santo lembrando que ainda há tempo, que a porta ainda não se fechou, que a chama pode ser restaurada. Jesus não busca a aparência, ele busca corações atentos, vidas alinhadas, gente desperta. Hoje é o dia de parar de adiar o essencial, de deixar de apenas esperar e começar a vigiar, de pedir que o Espírito Santo volte a encher sua vida como azeite vivo, renovando a chama que o tempo tentou apagar. Quem caminha cheio do Espírito não teme a noite, porque carrega a luz por dentro. Se você quer viver preparado para o encontro com Jesus, permaneça conosco. Inscreva-se no canal, caminhe nessa jornada de despertar e permita que o Espírito Santo conduza cada passo. Ainda há tempo. A porta está aberta e o chamado continua ecoando. Desperta e deixa o azeite arder novamente.